Fala, meu lindo, minha linda. Eu imagino o porquê você está aqui. Eu quero que você saiba que esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida. Eu só quero te pedir um favor muito importante: fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. E para isso você pode me ajudar. É só curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rápido. Você aperta, se inscreve no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica sempre ligado, porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás, já estamos no 4º, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. E ela lhe disse: não me chamem de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga. Há uma versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome, mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome Noemi, agradável. E o que ela está dizendo é: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando, e você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas dessas histórias. O livro é de Ruth, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Noemi é casada, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo, eles se mudam de cidade. Eles moravam em Belém. Belém, que significa casa de pão. Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida. E aí eles se mudam para um lugar chamado Moabe. Eles saem da terra deles e se mudam para um lugar chamado Moabe. E em Moabe, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece. A primeira coisa, o seu marido morreu. Noemi perdeu o seu marido. E a segunda coisa, Noemi perdeu os filhos, os 2 filhos que eram casados. E uma das suas noras tem o nome por Ruth. Então, basicamente, as 2 personagens principais são Ruth e Noemi. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Noemi é um retrato de muitos de nós. É o retrato do esgotamento. É o retrato da dor por palavras. Eu não sei como você se encontra, mas talvez o que eu vou falar agora você vai identificar, e se você identificar, saiba que isso é para você. Palavras como não aguento mais, não quero, não consigo, chega, para mim deu, são sintomas dessa palavra, esgotamento. Interessante que hoje nós temos palavras e nós temos diagnóstico para tudo. Hoje nós chamamos depressão pelo nome certo. Antigamente se chamava depressão de doença espiritual. Não, depressão é doença e precisa ser tratada. Existem as que são espirituais, sim, mas existe patologia. Existe síndrome do pânico, e que antes a gente chamava de covardia. Covarde, tá ficando louco. Existe isso. E na década de 70, nos Estados Unidos, foi pesquisado um nome que hoje é comum e que tem há milhões de anos, e desde que mundo é mundo sempre teve, o tal do burnout. E agora no nosso século é tão presente isso que a gente nem acredita.
Você pode estar num avião e de repente alguém ter um surto e começar a gritar e ter que parar e sair do voo, porque senão vai dar um problema muito grande. As pessoas, elas entram em erupção. Só que esgotamento é um processo. Nada começa de repente, nada é do nada. Sempre começa pequeno, cresce, não é tratado, e quando você vê, você está de mal a pior. Um amigo me ligou essa semana. Aliás, esse meu amigo é um amigo mais próximo, e algumas vezes eu identifiquei nele algumas coisas que me incomodaram bastante. Eu chamei ele e disse: cara, você está com um problema emocional, você está muito ansioso, a ansiedade está transpassando pelas tuas ações. Mano, baixa a bola, você está falando coisa que não é normal você falar, você está esgotado. E aí passou isso e ele continuou naquilo, quando nesses dias ele me liga dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando do nada. Eu começo a chorar, eu estou com medo, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que é estranho. Eu tenho vários amigos, e talvez você tenha amigos, e talvez seja você que se encontra nesse estágio. E aí quando eu olho para Noemi, Noemi está nesse estágio, porque o esgotamento deturpa a nossa visão sobre tudo. Deturpa a nossa visão sobre Deus, deturpa a nossa visão sobre o próximo, deturpa a nossa visão sobre nós, que é tão pior quanto ver Deus da maneira errada. Obviamente que Deus sempre é a primazia de tudo, mas quando nós começamos a confundir as emoções, a gente entra num looping muito difícil de sair. E aí nós chegamos nas doenças que são as doenças psicossomáticas, sabe? Depressão, síndrome do pânico. E eu não sou médico para falar profundamente, de maneira profunda com você sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre o esgotamento. E essa mulher é isso. Essa mulher, ela sai da terra dela, ela tem marido e ela tem filhos. E na terra onde ela vai, ela perde o marido e os filhos. Você imagina que você não quer sair da sua cidade para algo melhor, e quando você voltar, você está bem pior do que quando você saiu. Ninguém deseja isso. Isso é extremamente dolorido, vergonhoso. E a Bíblia diz que é isso que acontece com Noemi. Ela vai para Moabe, perde tudo, e agora ela sabe que em Belém voltou a comida e a prosperidade, e ela precisa voltar para Belém, só que agora sem nada. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Ter que fazer o mesmo caminho de volta, só que agora sem os filhos e sem o marido. Imagina como estão as emoções dela. Ela era Noemi agradável, mas agora ela está amarga. E a Bíblia vai dizer que no caminho para Belém, na volta para casa, ela olha para as suas noras, as suas duas noras, e ela diz: olha, gente, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não devem me acompanhar, porque que esperança vocês têm em mim? Eu não vou ter mais filhos, e se eu ter filhos, vocês não vão esperar eles crescer para se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E aí a Bíblia conta que as duas choraram, as duas noras, em alta voz, mas uma foi embora e uma ficou. E a que ficou é a Ruth. E eu quero ler para você o que Ruth diz. Ruth diz para ela: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda o que isso significa. Nos períodos de esgotamento, a ajuda talvez virá de quem menos você espera. Para que você compreenda o que eu estou dizendo, Moabe, a terra de Moabe, de estrangeiros, era depreciada. O seu povo não tinha valor, diferente de Belém. O que pode vir de bom de Moabe? Pois bem, uma moabita chamada Ruth está olhando
olhando para uma mulher em frangalhos e dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você não vai ficar desamparada. Aonde você for eu irei, aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Comece a suplicar para que Deus te envie amigos que não abandonem você na hora que você mais precisa. Comece a suplicar para que Deus coloque na sua vida Rutes que talvez sejam inesperadas, mas no momento de maior dor sejam na sua vida o bálsamo de memória que você não está sozinho. O esgotamento, ele é difícil de lidar, porque é o ápice de dor. Mas existem algumas coisas que nesses momentos são necessárias. E a primeira coisa é que você precisa de uma Ruth perto de você. Está entendendo? Que enquanto você ouve essa mensagem, Deus começa a trazer à luz quem é a Ruth na tua história. E se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue e que ela te faça lembrar que você não está sozinho nessa terra e que você não está desamparado, porque se a tua percepção é que todo mundo te desamparou, a palavra te lembra que sim, sempre haverá uma Ruth perto de você. Não, eu quero declarar isso para que você entenda: sempre haverá uma Ruth perto de você, em nome de Jesus. Se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue para te lembrar: você não ficará sozinha. A Bíblia continua. É a história de Ruth, é ela chegando, de Noemi, chegando na cidade, e todas a chamando de Noemi. Oi, Noemi. Noemi, você voltou. Todo mundo está comovido com a dor dela, todo mundo sabe. Só que aí ela diz: não, gente, não, por favor, não me chamem de Noemi. Eu era Noemi antes de sair, mas a minha vida está destruída. Ela está dizendo, em outras palavras, isso: agora eu não sou mais agradável, eu sou amarga. É isso que eu sou, mas não é isso que ela é isso que ela enxerga. Entenda que às vezes o que você enxerga de você é uma imagem distorcida que a dor e as crises fizeram você enxergar. Mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que te amam enxergam é totalmente oposto do que você vê. Se o que você vê é destruição, eu quero dizer que o que Deus vê é esperança. Se o que você vê é o fim, quem te ama vê como uma oportunidade de recomeçar. Você precisa apenas mudar a perspectiva de você sobre você e alinhar com a expectativa de Deus sobre a tua história. Deus, o que o Senhor vê, porque o que o Senhor vê é o que eu quero enxergar. Noemi se dizia amarga, mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável. Sabe, Ruth nunca viu Noemi como Mara. Ruth sempre viu Noemi como Noemi. Então por que ela acha que é Mara? Porque ela está esgotada. E isso é o problema de tudo. Quando estamos esgotados, a nossa percepção se altera sobre tudo, sobre todos. Quando estamos esgotados, pensamos que não temos valor. Quando estamos esgotados, olhamos para um gatinho e enxergamos um leão. Os pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas, e aquilo que é simples se torna uma calamidade. Estamos esgotados. Então, meu lindo, se esta é a fase que você se encontra, eu quero dizer que existe uma válvula de escape para você. E a válvula de escape tem nome. Jesus.
Jesus é aquele que acalma a tempestade, que tira de nós toda a dor e que nos faz lembrar do que Deus pode. A Bíblia termina dizendo que a nora, isso aqui é demais, a nora de Noemi, a Ruth, casou de novo e casou com um homem chamado Boaz. Boaz é pai de Obed, Obed é pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e Davi é da genealogia de Jesus. Sabe o que acontece? Deus não renovou apenas Noemi, Deus renovou a história dela, e toda a esperança lhe foi devolvida com uma família nova que Deus deu para ela. Só que agora Noemi é parte da família de Jesus. Noemi, me apaixonei por ela. A Bíblia diz: Deus mudou a sorte de Noemi, restaurou a esperança de Noemi. Ruth não abandonou ela, glória a Deus que não abandonou, porque a perspectiva dela mudou ao longo da história. Quando veio os netos, quando a família se refez, tudo mudou. Mas eu vou te dizer, tem gente que pensa que o esgotamento vem só dos dias maus. Não, o esgotamento também vem dos dias bons. Você acredita que é possível se esgotar na fase de maior sucesso da vida? As pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que só o pobre tem isso. Não, lindo, o rico também tem. Aqueles que conquistam grandes feitos também têm. E se você não cuidar, se nós não nos cuidarmos, em qualquer momento a gente pode se esgotar sem saber. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que venceu os soldados, os profetas de Baal, na espada. Uma guerra que ninguém poderia dizer que alguém poderia vencer, e ele venceu. Só que quando a notícia chegou para Jezabel, Jezabel disse que ia matar ele. Um homem que venceu os soldados à espada morreu de medo de uma mulher e foi embora desejando a morte. Sabe o que é isso? Esgotamento. Esgotamento, lembra? Faz a gente olhar um gatinho e confundir com um leão. Faz a gente olhar um riacho e ver um mar tempestuoso. Não. Comece a perceber os ruídos à tua volta. Comece a perceber os sintomas. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. E se você é uma Noemi, clame para que Deus envie uma Ruth. Mas não esqueça que a tua perspectiva vai ter que mudar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Eu vou perguntar: você quer uma palavra para que isso aconteça? Você acredita que com um versículo é possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus é possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você, a minha vida mudou com uma palavra na hora certa. E eu declaro que esta palavra encerra esse ciclo de esgotamento na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua perspectiva e visão sobre si, sobre tudo, sobre todos, sobre Deus. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Prepara. Sabe assim, se você está de cinto, coloca o cinto e amarra. Puxa o cinto. Se você está esgotado, segura na cadeira. Olha, presta atenção. Se você está vivendo isso, é para mim essa palavra. Diga dentro do teu coração: Deus, eu quero que seja para mim essa palavra. Senhor, eu quero que seja para mim. Eu sou o alvo. Então prepara. Não temas. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a minha
minha mão direita. Ruth não aparecer no teu caminho, Noemi, não mude o teu nome para Mara, porque tu és agradável e o Deus de Israel é o teu Deus, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Teve momentos que eu precisava de uma Ruth, e a Ruth não chegou, mas teve que nos momentos mais difíceis não desamparou, que nos momentos onde toda a esperança se esvaiu, não foi embora. Eu agradeço a Ti, Jesus, porque eu só estou aqui hoje, pregando a Tua palavra, porque o Senhor teve misericórdia de mim e transformou o meu pranto em alegria. Em Teu nome, Jesus, obrigado. E que da mesma maneira que isso veio sobre Noemi, assim também veio sobre Elias, quando ele estava na caverna e Deus entrou e disse: o que está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, levanta, come e vai, porque o que eu tenho contigo é grande. Deus fala com você hoje: ei, sacode a poeira, levanta e se prepara, porque o melhor ano da tua vida só está começando. Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu alento. Enquanto eu oro agora, Jesus, tem gente nos carros, em ônibus, na sala das suas casas, sentadas no chão, prostradas aos Teus pés, Jesus, chorando na Tua presença. Senhor, que um bálsamo do Teu Espírito Santo conforte agora, console o coração dolorido, esgotado, e que tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 3, diz: Disse Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram para o barco, e naquela noite não pescaram nada. Sabe o que é? Falta uma coisa, falta um detalhe nessa palavra para que tivesse peixe na pescaria. Deixa eu te dizer, nós somos tentados a reproduzir modelos, nós somos tentados a correr corridas que não foram feitas para nós corrermos, ou a gente tenta fazer porque achamos que é bonito, mas não tem a ver com a gente. O bom de se encontrar com Jesus é que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele desconstrói o velho homem e constrói em nós algo novo. Nós passamos a viver algo novo. E quando nós vivemos algo novo, as coisas velhas passou. Então, veja, Pedro é um pescador de homens.
Nesse texto que nós lemos, é o final. Pedro já é um pescador de homens, tentando ser um pescador de peixes. E você percebe que o maior erro de Pedro foi tentar ser quem ele era antes de Jesus chegar. Porque a partir do momento que Jesus chegou, Pedro já não é mais o pescador de peixes. Pedro agora é um pescador de homens. Então percebe uma coisa. Veja, se você olhar a história de Pedro, fazer um rebuscado na história dele, você vai perceber que quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, Pedro era um pescador de peixe que já estava dando errado na vida. Já estava com os BO, já não estava dando certo, já não estava pescando coisa nenhuma, já estava no fracasso. Jesus estava chegando, então a possibilidade de Pedro mudar de vida era muito grande. E Jesus entrou no barco de Pedro, usou o barco de Pedro para pescar. Quer dizer, o negócio virou para o lado de Pedro. A vida estava um declínio, estava tudo arrebentado. De repente Jesus chegou. Uau! Não sei se você consegue perceber, mas eu consigo ver exatamente o que aconteceu depois que Jesus chegou na minha vida. O negócio mudou. É ele chegar que a vida muda. Não tem como ser a mesma pessoa depois que Jesus chega. Não tem. Você, olha, eu vou até contar uma coisa engraçada pra você. Eu não sirvo mais para desviar, para não ser isso que eu sou hoje. Eu não sirvo mais, porque eu já fui longe demais. Eu já preguei demais para voltar atrás e dizer: olha, isso não é verdade. Só que se eu for retardado, se eu tiver um problema mental, bateu a cabeça, por exemplo, bateu a cabeça, ficou com um probleminha, e aí agora está dizendo tudo o contrário, que ele diz: não, já fui longe demais. Eu já vivi coisa demais para tentar ser quem eu era antes. Agora não dá mais. Alguém vai me olhar e dizer: ei, já pensou eu tentar ser cantor hoje? Eu acho lindo cantar. Quer ver? Dar uma nota aí, André. Você percebe quando a pessoa não canta, quando ela tenta fazer isso para pegar o tom. Qual era a música que a gente cantava antes, André? Era essa? Que música é essa mesmo? Como? Ah, tá. Ainda não peguei, vou pegar. Não dá mais. Não dá nem para tentar. Você sabe como canta, Davi? Eu sei. Se eu ouvir, eu digo: eita, como canta bem, mas não sei fazer igual. Porque não é a minha corrida, não é a minha história, não foi o que Deus planejou para mim, não foi o que aconteceu depois que o Senhor Jesus entrou na minha história. Aí que tá. Pedro era um pescador de peixes. Jesus encontrou Pedro. Pedro pescou, jogou a rede para o lado direito. Lembra da história? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede para o lado direito. Aí Pedro olha para Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele está dizendo: se der errado, culpa é sua. Então, só que ele joga a rede para o lado direito. E quando ele joga a rede para o lado direito, o que tem? Peixe. Pedro tinha acabado de descobrir que o segredo da vida dele não era o lado que jogava o peixe, era a palavra. A palavra muda tudo. Se a palavra tivesse dito: joga para o lado esquerdo, ia ter peixe. Se ele disse: joga para frente, ia ter peixe. Joga para trás, ia ter peixe. Joga na árvore, tem peixe. Porque mais poderoso do que cenário, circunstância, acaso é a palavra. A palavra é a coisa mais poderosa que alguém pode ter sobre a vida. Não existe nada mais poderoso do que a palavra. Você pode ter a técnica, você pode ter tudo, se não ter a palavra, não tem absolutamente nada. Não adianta. Quer ver uma coisa? Vou contar um segredo para vocês disso aqui, da série. Isso aqui nasceu em Joinville, no meu coração, Deus colocou. Mas como que nasceu? Nasceu eu pregando em pé e contando para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito, certo? Por que eu prego sentado? Tem gente que pensa que eu sou anão. Aliás, eu fico gordinho. Gente, eu não sou gordinho, eu sou uma... Eu sou, não sei, agora também. Mas por que eu prego sentado? Porque a primeira vez que eu gravei a série, as pessoas estavam sentadas no chão. Se eu ficasse em pé, ia dar dor no pescoço. Isso aqui não é técnica. Isso aqui não é a receita. Por que esse microfone, pastor David? Eu não queria esse microfone, eu queria um cromadinho bonitinho que eu vi na internet. Mas no dia só tinha esses miseráveis aqui. Então eu usei ele porque só tinha ele. Eu só usei o banco que o pessoal estava no chão. Isso aqui não é o segredo. Isso aqui não é o segredo.
O segredo é a palavra. A palavra é o segredo. A palavra liberada, a palavra pregada, a palavra lançada. Esse é o segredo de tudo. Então não adianta tentar copiar modelos. Não adianta tentar correr a corrida dos outros. Se não for aquilo que a palavra liberou sobre você, você está perdendo tempo. Olha que coisa extraordinária. Pedro jogou o lado direito, porque Jesus mandou jogar para o lado direito. Jesus falou para Pedro: Pedro, joga para o lado direito. Eu vou jogar para o lado direito, sobre a tua palavra. Isso é errado, tu é culpado. Só que quando ele jogou para o lado direito, tinha peixe. E muito peixe. Olha só, peixe. Quantos peixes tem? A Bíblia não conta. Porque aqui não é importante o peixe, aqui só importa uma coisa: a palavra. Ele volta para a praia. Jesus diz para ele: ô Pedro, o que tu é hoje mesmo? Pescador de peixe. Aí Jesus diz para ele: Pedro, eu vou te transformar num pescador de homens. Aí o que Pedro faz? Pedro abandona o peixe e se agarra na palavra. Tem gente que vive a vida inteira agarrada no peixe e esquece da palavra. Aí vive a vida inteira num ciclo de fracasso, num ciclo de derrota, num ciclo de problema, porque a palavra não foi ouvida, respeitada, atendida. Você era um pescador de peixe, Pedro. Agora você é um pescador de homem. Então tá bom. Aí beleza, aí a vida do Pedro começa. Jesus treina Pedro. Jesus tem muita paciência. Quando eu vejo Jesus cuidando de Pedro, digo: olha, é por isso que Jesus cuida de mim, porque eu sou nesse nível de insuportabilidade, igual o Pedro é. Chato, teimoso, curioso, brabinho. Sou eu, sou sanguíneo, sou eu, a vida. O Pedro é eu na vida, eu sou curioso, eu gosto de ver confusão, eu gosto de ver... Se eu tô dentro do avião, tá dando treta, eu gosto de saber o que tá acontecendo. Eu fico assim, gente. Lembra quando Jesus está na ceia? Na última ceia, João tá com a cabeça no peito de Jesus, Pedro tá na frente, Jesus diz: olha, alguém vai me trair. Pedro tá na frente e diz assim: João o quê? Pergunta pra ele quem é. Eu sou o Pedro na vida, eu sou assim. Só que aí toda a vida de Pedro com Jesus é treinamento. Treinamento para quê? Para ser pescador de homens. Só que quando Jesus vai para a cruz, quando Jesus morre, ressuscita, aparece 2 vezes no intervalo da segunda para a terceira vez, Pedro toma uma decisão: eu vou voltar a ser quem eu era antes de Jesus chegar na minha vida. Essa é a pior decisão que alguém pode tomar: tentar fazer com a sua força aquilo que quem determina é a palavra. Sabe, Pedro entra no barco. O problema é o seguinte: Pedro entra no barco, todo mundo entra com ele, né? Ou seja, quando a gente tenta ser quem a gente era antes, quem conheceu a gente antes, às vezes tenta experimentar do fracasso novamente. Que loucura, né? Pedro tem que comprar barco novo, rede nova, porque não tem, tudo ficou na beira da praia, apodreceu. Pedro tem que investir no velho homem. Já pensou tu investir naquilo que já deu errado? Pois eu conheço milhões de pessoas que investem naquilo que deu errado. 1, 2, 3, repete. Parece que vive num replay de fracasso. Fracassou, volta. Fracassou, volta. Não, pode ter tudo, mas se faltar uma coisa não adianta. Pedro tem barco, tem rede, tem mar e tem um lado direito para jogar. Já parou para pensar que Pedro passou a noite inteira pescando, né? A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira pescando, chegou na praia e não tinha nada. Já parou para pensar que quando Pedro está no meio do mar, Pedro jogou a rede para o lado direito algumas vezes? Imagina Pedro assim: olha, gente, vou fazer uma coisa nova aqui, hein? Ó, vou jogar para o lado direito. Deu certo de novo, não? Mas por que não dá certo? Se é igual, falta uma coisa: a palavra. Aí, eu sou apaixonado por isso aqui, irmão. Por isso que eu fico quase doido quando eu prego. Porque, olha que coisa maravilhosa. Jesus vai na praia. Jesus está na praia esperando eles estão chegando. A mesma cena que aconteceu. Jesus vai dizer: e aí, gente, vocês têm alguma coisa para comer? Não. Então volta e joga a rede para o lado direito. Mas é no mesmo lugar que deu errado a noite inteira. É no mesmo errado que fracassou, no mesmo lugar que fracassou a noite inteira. É o mesmo lugar onde o fracasso é a realidade. Pois é, mas se for pela palavra é possível dar certo. Aonde tudo já deu errado, é possível viver novidade de vida no meio do caos, hein? Aí
dezembro construirei um caminho no deserto, porei rio nos ermos, eis que faço uma coisa nova. É o poder da palavra fazer dar certo no lugar onde tudo deu errado. Só que no caso de Pedro, não é para que ele permaneça naquele lugar, é para que ele volte para o lugar de onde não deveria ter saído. Pedro, imagina Pedro assim voltando a pescar. Tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. Se tiver peixe, eu sei quem é. Se for, meu Deus, nós vamos sofrer agora. Pedro tossiu na hora, disse: olha, vai dar um problema gigantesco, porque nós não podíamos jogar aqui. Vamos jogar a rede para lá direito. Tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. A palavra. Se tem palavra, tem peixe. Se tem palavra, dá certo. Aí Pedro, aí João olha para Pedro e diz: Pedro, tu tá lá, João é o mais dramático, sai ainda lá. Aí Pedro diz: eu sei, se joga na água, porque também é muito dramático. E volta para a praia. Só que quando ele volta para a praia, a Bíblia vai dizer que Jesus tem com ele pão, brasa e peixe. Jesus nunca precisou do peixe que você foi pescar. Jesus nunca precisou do peixe que você foi buscar no meio do mar, porque tudo que você precisa já tem com a palavra, já tem nele. Você não precisa ir atrás de pão, ele é o pão da vida. Você não precisa ir atrás da alegria, tem vinho com ele, tem brasa para aquecer, tem peixe para alimentar. Está com sede, ele é a água da vida, ele é autossuficiente. Depois de você descobrir a palavra, você não precisa nada além da palavra. Essa é a maior loucura de viver com ele, porque tudo que você precisa é a palavra e tem nele. Imagina, Pedro voltou com a rede cheia de peixe e tem peixe. Mas por que eu voltei para pegar peixe se o Senhor tem peixe? Só que olha que interessante, no primeiro milagre não tem a quantidade de peixe, agora tem. Que legal. Pensou Pedro, por que tem a quantidade de peixe? Porque Pedro contou. A pior coisa da vida é contar algo que a gente não precisa. Já imaginou a raiva de Pedro contando peixe? Imagina Pedro assim: 1, 2, 3, 4. E parece que não está na Bíblia, mas parece que eu vejo Jesus assim: conta. Conta. Imagina Pedro assim, sem motivo para nunca mais voltar atrás. Sente um motivo para nunca mais abandonar a palavra. 103 motivos para nunca mais voltar a ser quem eu era antes. Ei, 153 motivos para saber e lembrar que o que vale na vida é a palavra. Não é a técnica, não é a forma, não é a receita, até porque ela não existe. Ponto. Agora acaba tudo. Que negócio? É a palavra, né? A palavra é o seguinte: pescador de homens. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Oh, eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Cumpre a minha palavra. Vive a minha palavra. Sabe o que eu termino? É que Pedro apanhou da vida, mas aprendeu com ela. Levou-lhe um couro, mas aprendeu. Jesus foi embora, disse: olha, eu vou deixar o Consolador com vocês. Vou enviar o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias. E ele vos fará lembrar do que eu fiz. Beleza? Aí estão tudo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu um som impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, o pescador de homens, a porta do templo abre, Pedro chama a responsabilidade e diz: não é a técnica, é a palavra. Deixa para mim, eu vou fazer. Esse povo não está embriagado não, gente. Esse povo está cheio do Espírito Santo. Pedro prega a palavra, vive a palavra, e no final faz um apelo. E a Bíblia diz que Pedro teve 3.000 motivos para nunca mais voltar atrás.
Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. Eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica mais agora aproximado do nosso tempo diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020 e por isso essa palavra é tão importante exatamente agora, porque para pensar em 2019 quanto que você falou e quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020 porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu.
Quantas coisas você deixou de viver, porque na hora que tinha que calar, falou, e na hora que tinha que falar, ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você: lindo, se possível, em 2020, fala menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Mas que vontade de falar: não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta, porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida. Espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle e domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. Quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando: então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar,
glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas que nascem no trono de Deus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor, porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus. E o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia. No momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós.